Oi, tudo bom, Janete? Tudo, Grace. Boa tarde. Mulheres, estamos aqui com mais um Espaço Mulher, que temos dividido um tempo das nossas vidas com vocês. E nós estamos aqui de novo, né, Janete? Verdade. É tão gostoso a gente ter um tempo juntas, né? E compartilhar desse tempo juntas o que Deus está fazendo com a gente, ou que Deus já fez, né? Com Com as certeza. nossas vidas. E eu acho que terminando, né? Esse tempo de quarentena, vamos pedir a Deus isso, Glória a Deus. né? Já estamos terminando o ano e imaginamos que terminamos aqui, né? Terminando o ano já pedindo a bênção do Senhor sem Amém. essa quarentena. Vamos orar e aí a gente vai ter um tempo de dividir, compartilhar um pouquinho do que Deus já fez conosco. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque podemos estar aqui, retomando e lembrando que nos dá esperança, que é o que a palavra de Deus nos diz, e dividindo com as nossas irmãs e com todas que estão nos escutando, que este programa, Senhor amado, possa levar, Senhor, a Tua palavra e a esperança para aquelas que precisam. Senhor amado, como o Senhor já falou conosco, continua, Senhor amado, falando, continua, Senhor amado, usando as nossas vidas, Pai, para poder levar o Evangelho aonde quer que vá. Vai, Senhor, à frente, toma, Senhor, essa tarde, em nome de Jesus, Pai. Amém. E para essa tarde a gente escolhemos um tema, né, Grace? Sim. Eu tava falando com a pastora Grace e queimou muito no meu coração da gente falar sobre adoção, né? E eu falei, a gente poderíamos falar de adoção, que foi algo que mexeu muito comigo, queimou no meu coração de estar falando sobre adoção e a adoção de um dos meus filhos. Para quem não sabe, né, talvez muitas que estejam do lado daí conhecem meu testemunho, mas muitas talvez não conheçam. E eu sei que vai edificar muitas vidas e até mesmo para aquelas que passam às vezes, né, Grace, para ver, falar, uma live, vou ver. E eu sei que Deus tem algo para falar, né? Eu casei em 1996 e quando eu casei em 96 eu já tinha o meu filho mais velho, que é o Bruno, que ele já tinha 3 aninhos. E quando foi mais ou menos em outubro, novembro, eu e o Luiz já estávamos programando para mim engravidar novamente. E eu comecei na minha ginecologista. E aí comecei a fazer uns exames, até que chegou um dia que ela falou assim, Janete, eu preciso te mandar para um especialista em endometriose. E eu achei muito estranho, naquela época não se falava muito em endometriose, Sim. né, Grace? E eu peguei e falei assim para ela, mas por que, doutora? Ela falou, eu tô meio que preocupada, eu vou te mandar para um especialista amigo meu. Só que o meu convênio não cobria, né? Eu tinha um convênio que não cobria. E aí ela falou, faz um convênio só para cobrir ele, depois que passar nas consultas você acaba cancelando. Eu falei, beleza. Até quem fez para mim convênio na época foi a Dora, que é a minha mãe espiritual, aquela que me ganhou para Sim. Jesus, né? E eu fiz o convênio, e aí comecei a passar nesse médico, que ele era especialista em endometriose. E nisso que a gente foi passando, fomos fazendo exames, foi fazendo exames, e ali eu descobri, para minha tristeza na época, porque eu fiquei muito triste, eu cheguei a entrar em depressão, que eu tinha endometriose. E eu já estava cometida Quantos com... anos você estava, Janete? Eu estava acho que com 25 anos. Novinha. Eu estava com 25. Novinha. O Bruno tinha 6 anos, o Bruno ia completar 7 anos na época, quando nós casamos. E ali eu vim descobrir que eu já estava com endometriose há muito tempo. E a endometriose, ela tem 4 estágios, né? E para minha surpresa, o meu estágio já era o último. Eu lembro a gente viveu junto essa época. Né? E eu fiquei muito triste quando eu descobri isso, porque era o meu sonho ser mãe de novo. Ainda mais que eu tava casada, eu tava com Uma um estrutura marido. diferente, né? Eu queria muitos mimos, né? Que toda Sim. mulher gosta de ter mimos. E aquilo pra mim foi, assim, foi muito decepcionante. Eu fiquei muito triste na época, quando eu fiquei sabendo. Na época começavam os retiros, né? Foi quando a época bem começou os Sim, isso retiros. mesmo. E eu trabalhava fora, eu não tinha muito tempo. Eu já era da Comunidade de Cristo, mas eu não tinha muito tempo para a igreja. Eu trabalhava no shopping, eu trabalhava de domingo a domingo. Era longe, né? Era, Daqui lá no até Japinê. hoje é fácil chegar. Não, naquela época Antes não era. Era muito difícil chegar. E aí eu fui fazer um tratamento com aquele médico até quando chegou em 98.
Ele falou, Janete, tudo que eu podia fazer até aqui eu já fiz, não tem mais o que fazer, a não ser que aconteça um milagre. E para minha surpresa também, ele falou assim, olha, o negócio ficou, o seu grau, o estágio está no 4, que para você engravidar hoje, ou você teria que fazer um bebê in vitro, porque nem inseminação não daria mais. E ali pra mim eu fiquei arrasada, pra mim eu perdi o chão naquele dia, pra mim foi muito triste. Eu saí de lá, eu lembro que eu vim de lá chorando até em casa, me joguei na cama, chorei, chorei, chorei. E aí só que em 98, na virada de 98, na virada em janeiro de 98, nós fomos pra praia. No final do ano, passamos o final do ano na praia. E eu acho que eu tava até no apartamento da sua mãe. Da minha mãe. Da sua mãe, que eu sempre pegava o apartamento da sua mãe. E quando eu voltei com uma alergia. E aí era dia 4 de janeiro. E eu falei, Lu, preciso achar um médico. O meu médico tava viajando. E aí ele foi no livrinho do convênio dele, né, do meu marido, e ele falou assim, achei um médico. Aí eu falei, ai, deve ser um velho caquético, né? Dia 4 de janeiro. Quem vai estar atendendo? Não achava médico no ginecologista nenhum, só achava ele. Eu falei, deve ser um médico caquético. Eu falei, vai esse mesmo. Aí ele marcou. E quando nós chegamos lá, nós estávamos sentados assim esperando, veio uma loira bem bonita, apresentável, fez a ficha, tudo, aí entramos, né? Não, aí sentamos lá, ficamos esperando. E ele saía da sala dele e vinha chamar nós. E aí quando ele saiu, que ele colocou assim, ele falou, Dona Janete, aí o Luiz falou assim, tá vendo? Não é o velho caquético, olha, ele é bonitão. Mas era só risada, Grace. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí ele entrou todo simpático. E aí ele falou, então você achou que eu era velho? Gostou do que você viu? Aí eu morrendo de vergonha, a mulher dando risada na recepção, que eu achava que era recepcionista até então, né? E aí nós começamos a rir, e eu falei assim, doutor, 4 de janeiro, me acha o senhor trabalhando, eu falei, deve ser um velho, né? Aí ele falou, não, é porque, né, eu tô começando, não tô começando, mas tem que ganhar dinheiro. Ele falou, não adianta, eu não posso ficar, não dá meu desfrute de emendar janeiro, fevereiro, né? E aí nós começamos a conversar, meio que conversar, porque eu era muito fechada. Quando se tratava de falar de alguma coisa, era aquilo me chateava, né? E aí ele começou a preencher uma fichinha e falou, começou a pedir uns dados meus. E eu falei pra ele assim, não, doutor, não precisa preencher nada não. Eu vou ser realista com o senhor, eu só vim aqui, eu tenho o meu médico. Eu só vim aqui porque o meu médico tá viajando e eu quero uma pomada, eu quero um remédio, porque eu tô com uma alergia e fim de papo. E ele falou, calma. Quem sabe, de repente, eu preciso fazer uma fichinha sua, porque de repente você vai precisar do velho caquético de novo e eu estarei aqui para te atender, né? Nunca a gente se sabe. E para minha surpresa, Grace, aquele dia Deus tinha colocado aquele médico no nosso caminho porque ele precisava falar comigo. E ali eu comecei a preencher, ele começou a falar, fazendo as perguntas, eu comecei a responder. Só que quando eu tinha que entrar nesse negócio de endometriose, para mim era muito difícil. E ali eu comecei a chorar, e ele não falava nada, ele só cabeça baixada, ele escrevendo, ele começou a perguntar, qual a data de última menstruação? E eu não tenho, porque eu tô fazendo tratamento de endometriose, começava a falar e chorar, chorar. E de repente aquele médico levanta, pegou uma caixa de lenço, me deu, e aí ele disse assim, sabe aquela moça bonita que tá lá fora na recepção? Eu falei, sei, a sua secretária? Ele, não, ela é minha esposa. Minha secretária está de férias, ela vem me ajudar. E eu, ai meu Deus do céu. E eu falando que o senhor é bonitão, Aí ele falou, não tem problema. Ele falou, então, ela é dentista, a doutora Eliana, é minha esposa. Já faz 6 anos que nós somos casados. E a gente não tem filho. E ele falou assim, e há um tempo atrás ela vem falando pra mim, Marcelo, e aí, eu não engravido, será que eu não tenho problema? Vamos em um especialista. Ele falou, não, calma, Eliana, no tempo certo a gente vai ter filho. E aí ele pegou e falou assim, e eu sou médico. Eu vou falar pra você, não faça inseminação. Sou contra. Ele falou assim, sei que Deus deixou os médicos capacitados para isso, mas eu não sou a favor. Tenho amigos que fazem, tenho dinheiro. E aí na época eu até falei pra ele assim, no dia eu falei assim, olha, meu médico falou assim que pra mim engravidar só tem que ser um bebê in vitro. Eu não tenho dinheiro pra isso. E se eu tivesse, Grace, eu tinha feito. Apesar que o Luiz era contra. O Luiz falava pra mim que não. Mas o desejo, Mas né? o meu desejo... O desejo da gente. A gente não tem noção. E a única que sabe o que a gente sabe somos nós. É eu e Deus, e é bem isso, né? E uma porque, assim,
você fica tão frágil que na época eu não podia ver mulher grávida. Se alguém chegasse em mim e falasse assim, eu tô grávida, aquilo pra mim me entristecia. Não pela pessoa, mas por mim, que eu falo assim, mas por que eu? Por que eu não? E aí ele falou assim, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos que fazem pra mim de graça. E você pergunta pra mim, se você perguntar pra mim, e aí, doutor Marcelo, o senhor partiria? Não. Ele falou assim, sabe por quê, Janete? Você já perguntou pra Deus o que Deus quer com você? Ai, teve que vir alguém de Tapa fora. na minha cara. Sim. E ele falou assim, eu com todo o meu dinheiro, se Deus não me der um filho, se não for natural, eu não vou ter. Eu não vou ter. Deus, você já parou para pensar? Você já parou para perguntar para Deus o que Ele tem planejado para sua vida? Será que Ele tem planejado um bebê in vitro, uma inseminação? Será isso que Ele quer para você? Ele falou, então se você não tiver proveios natural, não se preocupa. Parte com uma adoção. Ele falou, eu tenho uma irmã adotiva, eu sou muito feliz com a minha irmã. E ali o meu chão, eu desabei ali. Eu falei, eu tinha que vir nesse dia para falar com aquele médico. Gente, que coisa, como Deus faz algumas coisas que nós não temos noção de que caminho nós vamos pegar. Porque às vezes Deus já estava falando, só que a gente está tão com o nosso problema que a gente não escuta o que Deus está falando. O que a gente quer, né? É, a gente não, sabe o que eu isso, quero é ficar grávida, o que eu isso. quero é ficar grávida. Sim. E foi tão interessante, Grace, que depois daquele dia, eu nunca mais voltei no meu outro médico. Porque ele era um ótimo médico. Depois eu voltei, depois eu tive outras consultas, porque há 20 anos eu fazia tratamento de endometriose. Então eu tinha que ir em algum especialista. Ele também era especialista, depois ele se especializou em endometriose. Mas às vezes eu ia lá, porque ele é um médico renomado ainda até hoje. Ele aparece na televisão, tanto que hoje ele não atende mais convênio. Outro dia eu liguei para ele que precisava falar com ele, e ele falou para mim, olha, a secretária falou assim para mim, como você uma paciente antiga, ele faz um reembolso para a senhora, quanto for o convênio, ele reembolsa. Sim. Porque a senhora é uma paciente antiga, mas a consulta dele hoje é muito caro. Mas eu nunca mais voltei, porque na cabeça dele era um bebê in vitro. Ele falou assim para mim, Janete, vê direitinho, vê com seu marido, a gente faz um precinho bom. Porque ele falou assim que o problema não é a inseminação, o problema é as medicações que estão muito caras. Então ele falou assim, se você conseguir para cobrir isso, então ele falava muito sobre isso. E aquele meu seio eu queria. Claro. Já o doutor Marcelo, não. Ele te deu abriu os teus olhos para uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade, que era esperar, aguardar em Deus. Sim. Era coisa que eu não tinha. Espera pacientemente e vê o que Deus vai fazer na sua vida. E depois daquele dia, para mim foi um divisor de água, porque eu nunca mais me entristeci. Eu nunca mais fiquei preocupada se eu ia engravidar, se eu não ia engravidar. Eu não comecei a viver normal. E para nossa surpresa, hoje talvez você que está aí do outro lado esteja me perguntando, mas e aí, você foi atrás? Você entrou numa fila? Não, eu não entrei numa fila de adoção. Eu não fui atrás do meu filho. Para nossa alegria, em 2001 ele veio. Sim. Ele veio até a nossa casa. E foi um amor assim, quando eu peguei ele no braço, que ele tinha 6 meses na época, né? Eu amei ele pela primeira vez. Eu senti que Deus tinha mandado ele para mim. E ali foi um amor, e depois, tanto que na época eu liguei pro doutor Marcelo e falei, doutor Marcelo, veio uma criança, ele, vem pra cá que eu faço as papeladas tudo pra você, e você registra ele no seu nome. Eu falei, não dá, porque ele já veio com o registro. Sim. Mas nós entramos no processo de adoção e pra honra e glória do Senhor Jesus, porque foi ele que teve a frente, porque em um ano saiu. Ai, quantos processos estão girando anos e anos. E assim, é gostoso de pensar como um presente. Foi um presente. Foi um presente. Algo que Deus falou assim, ó, vem aqui, esse é teu. Verdade. Esse é teu. Eu lembro no dia que vocês entraram com ele no colo na igreja. A gente estava com alguma coisa, era alguma coisa que estava acontecendo. E eu estava fazendo alguma coisa e vocês entraram com ele ali no meio do corredor. Eu lembro da cena de vocês entrando. E assim, é tão gostoso que acho que aí a gente arremete o que Deus tem feito, né? Nas nossas vidas. O que Deus tem. E não é para qualquer um. Ser filho adotivo ou ser adotado não é para qualquer um. Não. Porque Deus separa. Deus cuida. Porque assim, Deus tem um amor por isso. Por quê? Porque Ele nos adotou.
Ele nos adotou. E a gente vê o tempo inteiro na Bíblia as decisões que nós temos de sermos filhos e nos deixarmos ser adotados, porque o Pai sempre quer. Verdade. O Pai quer nos adotar. E Ele olha para nós e nos ama, e Ele quer esses filhos. Só que nem sempre o filho assume a posição de filho. E é engraçado porque a partir do momento que o filho assume a posição de filho, essa palavra adotado não existe. Não existe. Não existe. E é muito gostoso porque é uma relação de família que eu acho que para quem conhece e vê, talvez esteja agora escutando e falando assim, mas eu nunca imaginei. Com certeza. Porque assim, é muito filho, é muito igual, é assim, são como qualquer filho. Os filhos são diferentes, mas assim, ele é tão essa família no aspecto, até na aparência. E é muito legal, assim, não sei, de repente, tem alguém que esteja, né? Talvez até, porque eu questionava muito, porque quando nós casamos, o Luiz sempre falou pra mim que ele gostaria, ele falou assim, a gente pode ter 10 filhos, mas um vai ser adotivo, porque na época ele trabalhava na polícia. Sim. E eles achavam muitas crianças, então ele falava assim, o dia que eu encontrar uma criança que for meu, porque era, às vezes não, achava era meu, né? Então eu vou querer adotar. E eu era muito contra a adoção. Eu achava assim que uma criança adotiva, ela não dava valor aos pais. E foi muito assim de Deus, Grace, porque na época a gente conversou com o Bruno, a gente já tinha o Bruno, e o Bruno tinha 10 anos, Sim, então ele já entendia. E foi muito importante a conversa que nós tivemos com ele, porque nós perguntamos se ele também queria. Não se tratava só de mim, do Luiz, se tratava dele também. E eu lembro que quando nós conversamos com ele, o Luiz falou assim pra ele, só que eu quero uma coisa de você. Nem numa brincadeira e nem numa briga. Eu nunca quero ouvir vocês falando assim, você não é meu irmão, você é adotivo, você foi achado, jamais. E eles têm uma relação de irmãos que a gente vive isso. Sim. A gente vive isso. Eles nunca viram o Bruno nem numa brincadeira. E nós que estamos acompanhamos o filho, agora acompanhamos os dois juntos. É muito gostoso a gente enxergar isso. Eles têm um amor. Ninguém diz em nenhum momento que não sou. E assim, é gostoso ver, vamos um pouco assim, o Luan, eu sou parte, é meu. É meu. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, e é gostoso ver essa situação. Ele tomou posse do que é dele. É tão gostoso quando eles vão tocar junto, porque pode ver, sempre o Bruno faz um post e ele faz assim, ele coloca o Bruno, ele coloca o Luan e ele coloca, a cozinha hoje está fechada. Esse post sempre me chama a atenção, sempre quando ele faz esse post, eu até choro, porque ele coloca lá assim, hoje a cozinha está fechada. Porque é um amor assim que eles têm muito. E eu esqueço, não que eu esqueço, eu nem lembro. Sim. Não lembro do eu acho que é interessante. Nós que estamos juntos, que nós não lembramos que ele era adotado. Não lembramos. Porque assim, se tornou filho. Quando a Janete, ela falou pra mim, quando a gente falou, Grace, né, e aí, o que a gente vai falar? Ela falou, falei, não, e foi gostoso, que até naquele dia eu tava escutando um louvor, e aí eu mandei um louvor, e que falava assim, antes eu era órfão, hoje eu sou filho. E esse louvor é um louvor que eu escuto, e eu tenho um gosto de falar, por quê? Porque às vezes os relacionamentos de pais e filhos, eles não são tão bons. Eu não tive, assim, um pai que eu vejo o Luiz na presença dele com os filhos, eu vejo outros pais que acompanharam, eu não vejo. Ontem nós estávamos olhando algumas fotos por causa do aniversário da Gabi, eu fui pegar uma foto da Gabi bebê no meu colo, né, e falar pra ela, e eu vi as fotos, e eu tava vendo a foto do meu pai. E aí eu mostrei pro Celso, eu tinha uma foto do pai do Celso, e a gente teve pais que não foram presentes. Né? E nós somos filhos de sangue, filhos que não foram adotados, mas que não tivemos pais presentes. E aí a gente fala assim, olha como é complicado os relacionamentos entre pais e filhos. Mas quando a gente tem essa relação de se tornar o filho independente, é muito bom. Você fala assim, eu sou filho. É o que a gente vive com Deus. É o que vive com Deus. Muitas pessoas perguntam se o Abba Pai
que eu tenho em todas as minhas redes sociais, se esse Abba Pai é meu sobrenome. Pessoas que não têm noção já falaram assim, não, é sobrenome. Mas na real eu uso esse Abba Pai para quê? Para falar de Deus. Porque um dia Deus me adotou. E Ele, quando me adotou, me deu um direito, que não é um direito de qualquer um. O dito popular diz que todo mundo é filho de Deus. Mas não é. Não é. É filho de Deus aquele que aceitou Jesus Cristo, que recebeu aquele momento, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir daí tem o direito de ser filho. E o filho chega no pai correndo, abraça e fala, Abba Pai, paizinho. E é interessante que nem todos os filhos tiveram esse momento. Eu não tive esse momento de Abba Pai com meu pai biológico. Eu não tive. Só que eu tenho esse momento com Deus. E esse momento de Abba Pai com Deus, para mim, ele é muito íntimo. Né? E esse verso que diz isso, está lá em Romanos 8. E lá em Romanos 8 que diz isso, diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quem recebeu Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo e se tornou filho. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Abba Pai, paizinho, né? É um termo usado pelo judeu quando a criança chegava no pai, falava assim, paizinho, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa relação de adoção que Deus dá e não diferenciar, olhar e falar assim, eu nem me lembro que o filho foi adotado. É Deus. E tem todos os direitos, né, Grace? Tem todos os nós direitos. Temos todos os direitos sim. Com Deus, eles também sim. Eles têm todos os sim. direitos. E Deus é bom porque Ele faz o quê? Ele acerta a documentação. É verdade. Ele acerta até documentação. Não é filho bastardo. Não. É filho adotado. Eu lembro que quando a gente... Depois nós tivemos que passar na psicóloga, né? E o Luan já veio com o nome dele. E eu queria muito ter um filho que chamasse Luiz Felipe. Então aí o juiz falou assim, não dá mais. Agora vai ter que... Você pode acrescentar, Sim. mas você não pode mais tirar, porque ele já tinha 1 ano. Até 1 ano a criança já... até 9 meses, ele falou que a gente poderia trocar o nome dele. Tá. Depois, a partir de 1 ano, não se troca mais o nome Sim. da criança. Aí eu acrescentei Luiz Felipe. E aí foi muito interessante, porque a psicóloga falou assim, como chama o seu outro filho? E tinha que ser o mesmo sobrenome. Eu queria ter mudado o sobrenome do Luan, eu queria ter tirado o meu e colocado só o do Luiz, e não foi possível. Tem que ser igual ao do irmão. Sim. Teve que ser igual. O sobrenome deles teve que ser igual. E é muito interessante que o juiz vira para você e fala, você está ciente que a partir de hoje ele tem os mesmos direitos que o outro. Ai, que gostoso. Muito Nós gostoso. temos o direito daqueles que Jesus veio para eles, como o pastor estava pregando ontem, e que não receberam. E nós temos agora esse direito. Nós somos agora filhos, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo. Né? Como o Senhor mostra as coisas físicas para nós aqui na terra, representando o que Ele tem para nós no céu. E isso é maravilhoso. Ai, que gostoso. Eu acho que tem irmãs que estão aí em um processo que às vezes a gente não entende porque está vivendo. Mas como o médico disse, já perguntou para Deus? Pergunta para Deus o que está acontecendo. E às vezes Ele tem um presente num pacotinho reservado em algum lugar para chegar nas tuas mãos. E às vezes você não está entendendo. Principalmente a gente precisa estar disponível, né? A gente precisa parar e ouvir. Sim. Porque eu fiquei 2 anos sem parar e ouvir o que Deus queria falar comigo. E eu precisei ir até um ímpio, né? Porque ele era um ímpio que Deus usou. Porque a palavra diz mesmo, né? Que usa até as pedras, as pedras.
usam até as pedras para falar com a gente, e usou aquele médico. E às vezes a pra gente falar está comigo. sofrendo. E Deus está olhando para nós e dizendo, para de sofrer, filha, eu tenho mais coisa para Mais você. coisas. E nós ficamos sofrendo, né, na nossa dor. E Deus olha e fala assim, para, eu tenho mais. E Deus tem mais para cada uma de nós. Amém? Janete, você ora? Eu oro. Eu acho que nesse tempo, eu acho... E eu vou te pedir um favor. Ore pelas mulheres que estão querendo engravidar. Tem uma oração, realmente, que eu sei que Deus vai curar. Deus vai fazer. E Deus vai abrir, mais que tudo, não só abrir a madre, mas Deus vai abrir os olhos espirituais, para que elas tenham discernimento. E não só elas, como você disse, é a família. É a família. Nós já vimos milagres de madres abertas. Nós sabemos de testemunhos maravilhosos. Mas nós também temos testemunhos de adoção maravilhosos. Então, que Deus abra os olhos espirituais para o que Deus quer. E não para o que a gente quer como mulher, como pai, como irmãos. Amém. Amém? Amém. Eu oro. Pai, obrigada, Senhor, por nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui reunidas, ó Deus, falando, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu creio, Senhor, que tudo que foi dito nesta tarde, ó Deus, o Senhor usou as nossas bocas para falar, ó Deus. Eu não sei, Senhor, quem está do outro lado, eu não sei o que cada um esteja passando, ó Pai. Mas eu creio, Senhor, que essa tarde, Senhor, cada uma das minhas irmãs foi edificada, Senhor, com essa palavra, com esse testemunho, ó Deus. Eu quero, Senhor, me colocar, Senhor, e pedir, Senhor, para aquelas, Senhor, que querem, Senhor, engravidar, Senhor, e não conseguem como há anos atrás, Senhor, eu também queria, Deus. E eu não entendia, Senhor, quando eu pedia, quando eu chorava. Até então, Senhor, que o Senhor abriu os meus olhos, ó Pai. Assim, Senhor, como o Senhor fez comigo, Senhor, como eu gostava, Senhor, daquela palavra de Ana, Senhor, como eu me derramava na Tua presença, Senhor, pedindo filho, ó Pai. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada uma, Senhor, um filho, Deus. Talvez um filho, Senhor, que seja, Senhor, adotivo, Senhor, como o Senhor preparou para nós uma adoção. Talvez o Senhor também tenha preparado, Pai, mas eu também creio, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus, Senhor, que faz de mães, Senhor, estéreis dar filhos, ó Deus. Eu creio nisso, Senhor, que o Senhor pode gerar, Senhor, dentro de nós, ó Deus, dentro de cada uma, Senhor, filhos, ó Deus. Filhos, não filhos para calamidade, Senhor, mas filhos, Senhor, para amor, filho para ser cuidado, Senhor, para nos alegrar, Senhor, para trazer alegria, Senhor, à nossa casa, Senhor, porque filho, Senhor, é um presente de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, fala, Senhor, abre, Senhor, os olhos espirituais, Senhor, daquelas que estão precisando, talvez que esteja, Senhor, desanimada, triste nesta tarde, ó Deus, precisando de um socorro, ó Deus, que esteja, Senhor, tanto tempo, Senhor, querendo engravidar e não consegue, ó Pai. Mas talvez, Senhor, não tenha parado, Senhor, para Te ouvir, ó Deus. Fala, Senhor, com as Tuas filhas, Senhor, fala com a Tua serva, Senhor, nesta tarde, como um dia, Senhor, o Senhor falou comigo, ó Pai. Nós queremos, Senhor, Te louvar e Te engrandecer, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu carinho. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque um dia, Senhor, também o Senhor não me adotou, ó Deus. Porque nós somos, Senhor, adotados por Ti, ó Deus. Nós somos heranças Tuas, ó Deus. E nós vimos, Senhor, o Seu cuidado, Senhor, diariamente sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, nesta tarde, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo. Em nome de Jesus. E como diz a nossa pastora, né? Não sabemos o que já está terminando, o que você vai fazer, mas tudo que você fizer, seja direcionado por Deus e que você tenha uma tarde abençoada na presença de Deus. Amém. Amém? Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, meninas.